Paz do Senhor a todos. Boa noite. Hoje eu venho compartilhar mais uma palavra do Senhor. Palavra que nos alimenta, que traz esperança. E a palavra de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Que fala sobre a pesca maravilhosa, né? Fazendo discípulos. Foi quando o Senhor começou a fazer discípulos. E a palavra do Senhor está sendo lida, fala o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada pescamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, essa história da pesca correu no lago chamado Mar da Galileia. Esse mar é o mesmo local onde, mais para frente, o Senhor vai acalmar uma tempestade, né? Os discípulos estavam no mar e o mar começou a ficar revolto, e o Senhor acalma a tempestade, ele estando dormindo no bar. Mas hoje o assunto é sobre a pesca maravilhosa. E o mesmo relato pode ser encontrado nos livros de Mateus, capítulo 4, 18 ao 22 os versículos, no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 16 ao 20, e no livro de João, no capítulo 1, do versículo 35 ao 42. Esse lago também, ele situa-se no Vale do Jordão. Ele é circundado por montanhas. Ao norte tem a paisagem que é marcada, ela é denominada pelo Monte Hermon. E o cume desse monte é sempre nevado, é coroado de neves eternas, elas nunca acabam. Tem um solo fértil à sua margem, com muitas vegetações, esse Mar da Galileia. Então, esse mar era de importância vital, né, para a economia do local, né? Porque lá ele era rodeado por 9 cidades à sua margem. Então, essas cidades dependiam da pesca para ter uma economia equilibrada. Ela tem solo, a cidade de Tiberíades, que é uma das que circundam o mar, elas enviavam carregamento de peixe para Jerusalém e exportava para Roma. Em Betsaida, que era uma das cidades também, que significa casa da pesca em hebraico, a maioria dos habitantes também trabalhavam com a pesca. No tempo de Jesus, centenas de barcos jogavam sua rede, porque, igual eu falei, era a principal economia da cidade. O ofício de pescar, ele era muito árduo. Então, a gente lê rápido a passagem,
A gente acha que é fácil, porque Pedro era um pescador experiente, ele ia lá, pescava e chegava com os peixes junto com os seus amigos e os outros pescadores, mas não era tão fácil assim. Era um trabalho árduo, onde os pescadores tinham que ficar noites inteiras sem dormir, lançando rede nos principais locais onde eles sabiam que tinha uma grande concentração. As condições de pesca variavam de acordo com as variações do lago. Então, se o lago estava mais calmo, era mais, entende-se que era mais fácil a pesca, mas se estava muito agitado, como nessa época da grande tempestade, que Jesus mais para frente veio acalmar, seria impossível uma pesca. Então, depende muito das condições que estavam no lago. Os pescadores eram geralmente pessoas simples. Eles eram fortes e queimados de sol e vento. Eles eram preparados já para essas repentinas tempestades e navegavam sobre as ondas. Para essa pesca acontecer, eram necessários 4 homens para que as redes fossem jogadas ao mar. Eles afastavam da rede e se aproximavam um tempo depois. Então, eles agitavam as águas com os remos para tocar os peixes para dentro delas. Então, era assim que era feita essa pesca. E nesse episódio em questão, depois de tanto esforço, Pedro, Tiago e João penduraram as redes, suspenderam e viram que nada haviam pescado. E para quem é pescador experiente, isso é uma grande decepção. E mais, eles dependiam desse dinheiro, dessa pesca, para sobreviver. Então, eles voltam a procurar em outros lugares, onde eles tiveram sorte antes de pescar, mas eles também não encontraram nada. Eles repetiram o mesmo ritual e nada pescaram. Então, novamente, eles ficaram decepcionados. Eles já estavam cansados e abatidos no corpo e na alma. Eles desciam para a praia, depois que eles pescavam, esses pescadores desciam para a praia e limpavam as redes, consertavam os rasgos que tinham. E o dia de trabalho dos pescadores não terminava assim, porque eles ainda precisavam consertar, lavar as redes de lodo e de galhos que prendiam nelas. Eles tinham que salgar o peixe e fazer a manutenção dos barcos e dos equipamentos. E ainda tinha que negociar quando pescavam com os mercadores. E imagina vocês, eles realizarem tudo isso, nesse caso, sem peixe, que era a única fonte de renda. Eles fizeram todo o ritual pesado, depois de ter passado a noite toda pescando aqui e ali, e não tinham nenhum peixe para negociar. E como o sustento deles dependiam, das suas famílias dependiam da pesca, e também o dinheiro para pagar os impostos a Roma, eles deviam estar bem preocupados, porque pescavam e nada veio na rede. Porém, Jesus estava pregando lá para uma grande multidão. Mas Jesus, de longe, estava observando esses pescadores. Jesus, ele nunca fica fazendo só uma coisa. Às vezes a gente acha, nossa, o Senhor está tão ocupado que ele não está prestando atenção na minha dificuldade. E eles estavam passando essa dificuldade achando que o Senhor não estava vendo, mas o Senhor estava vendo a dificuldade deles. Mas o Senhor sabe a hora certa dele trabalhar, então ele deixou esses pescadores fazer todo um ritual, porque era preciso. Às vezes o Senhor, ele vai nos deixar, na nossa experiência, fazer tudo que a gente dá conta de fazer, para a gente reconhecer no Senhor a nossa dependência, que muitas vezes não é de acordo com a nossa experiência, com a nossa força, é de acordo com a palavra do Senhor. E eles aprenderam isso aqui. Então, Jesus estava observando eles ao longe. Eu muitas vezes me emociono para falar a palavra do Senhor, vocês me perdoem, porque o Senhor Jesus é muito amoroso.
E esse amor, esse encontro do Senhor Jesus, ele me constrange, porque eles eram pecadores e o Senhor não os lançou fora. Muito pelo contrário, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Então, muitas das vezes eu mesmo me emociono quando a gente faz um estudo da palavra e vê como que é o amor do Senhor, trabalhar do Senhor para nos dar a vitória. E como Jesus estava de longe pregando, ele observava todo o trabalho deles e a frustração. Ele acaba de pregar e ordena a Pedro que voltasse ao mar e lançasse a sua rede a pescar. E como Pedro era um homem experiente, ele poderia até ser recusado. Ele poderia ter falado, não, eu acabei de passar uma noite inteira, eu sou um pescador experiente, eu não estou iniciando. E eu não pesquei nada. Por que eu voltaria agora? Mas ele viu que Jesus era um homem diferente. Pela palavra dele, pelo trabalhar dele com aquela multidão, ele também observou, eu creio, de longe, ele observou também Jesus. E ele aceitou. Então, muitas das vezes, para a gente ter uma vitória, a gente precisa largar a mão do que a gente sabe ou acha que sabe, que até então deu certo, para ouvir a palavra do Senhor, ouvir a ordem que Ele está dando. Ele muitas vezes vai dar uma ordem, mesmo depois de nada ter acontecido. E a pessoa, se ela aceitar, ela vai ter a vitória. Então a gente não deve ser resistente à voz de Deus, à voz do Espírito Santo falando conosco. É o que ele fez, ele cedeu à ordem do Senhor. E através dessa ordem, ele aprendeu 2 lições. As lições foram as seguintes: no momento da ordem dada por Jesus, as circunstâncias não eram favoráveis para se pescar. Já era de dia, o mar já devia estar agitado, mas ele obedece. Pedro obedece, ele vai, lança a rede, faz todo aquele ritual, põe os peixes, vão vendo os peixes entrando, e quando eles voltam a suspender essas redes, as redes estão muito cheias, mais cheias do que o normal, né, de uma pesca boa. E logo iniciou o aprendizado em crer e confiar na providência de Deus. Ele sempre nos prometeu que nunca nos deixaria sós, mas sempre estaria conosco nos momentos mais difíceis. Então, mesmo acostumado com boas pescas, essa era muito mais abundante. E todos reconheceram que se tratava de uma pesca maravilhosa. Era um milagre que Jesus fez por eles ali. E Pedro, ele ficou cheio de temor e se lança aos pés de Jesus. E ele reconhece a obra de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele vê que Jesus é o enviado de Deus. Porque uma pessoa comum, que não está cheia do Espírito de Deus, ela não é capaz de realizar um milagre desse, como o Senhor fez na vida deles. Então ele se reconhece pecador e ele confessa a sua incapacidade de estar diante de Jesus, porque ele entende que Jesus é santo. Ele já começa a ter a primeira experiência com Jesus. Então nós também temos que ter a nossa experiência com Jesus, com Deus. Nós temos que ter esse relacionamento diário com Ele, esse relacionamento de perto com Ele. Porque o Senhor, Ele está pronto para se deixar ser revelado por aqueles que querem buscá-lo, aqueles que querem conhecê-lo. E foi isso que Pedro fez. Ele começou um relacionamento com o Senhor Jesus ali. Ele reconheceu que ele era pecador. Então não tem como se aproximar de Jesus sem reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que precisamos nos reconciliar e precisamos sim nos tornar dependentes dele. Por mais que a gente saiba, tenha experiência em alguma coisa, nós precisamos entender que nós temos uma limitação, mas o Senhor Jesus, ele sabe como trabalhar na nossa vida e nos capacitar e nos dar a vitória. E como Jesus não lança fora nenhum coração contrito, ninguém pecador que se arrepende, né? E então o Senhor não resiste a esse tipo de pessoa
que o reconhece como Senhor e Santo, como Filho de Deus, então ele oferece a oportunidade de reconciliação a Pedro. E logo Jesus vai lhe mostrar uma nova missão. Então, através da pesca, que era aquilo que Pedro sabia fazer, o Senhor Jesus se aproxima dele e anuncia a missão que realmente Deus tinha para ele. A partir de hoje, você não será só pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Então, a missão que Deus tinha para ele era muito maior, mas Jesus, ele é inteligente. Ele precisa usar a linguagem que as pessoas conhecem, né? A experiência que as pessoas têm. E aí, uma das missões de Jesus é o quê? É ele nos chamar para pregar a sua santa palavra. Então Jesus, ele nos convida a isso, a levar as boas novas aos pecadores, para que quem crê e confiar na sua palavra, saber que ele, somente ele, através dele, terão a sua salvação. Porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Os anjos, eles desejavam anunciar a palavra, eles desejam até hoje. Mas essa é uma missão que o Senhor Jesus, que Deus preparou para nós, os homens. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus, nós temos o fôlego de vida. Nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não são os anjos, não é nenhuma outra criatura, somos nós, os seres humanos. Por isso, Deus confiou essa missão somente a nós. A nenhum outro ser celestial ele confiou. Então, muitos se perguntam: quando eu vou pregar, como eu vou pregar, onde eu vou pregar, em que tempo eu vou pregar, em que local eu vou pregar, né? É para quem sair pregando? Então, o Senhor Jesus nos fala que a pesca maravilhosa é onde nós estivermos. Onde nós estivermos, seja no meio da família, no meio dos amigos, num trabalho, numa viagem, aonde você estiver e tiver pessoas ao seu redor, você vai observá-las primeiro como Jesus fez. E vai ver como que elas estão se comportando. Muitas vão estar decepcionadas, frustradas com alguma situação, que não tiveram uma saída, uma resposta favorável, mesmo elas tendo tentado de tudo, sendo experientes, tendo todas as teorias, todo o dinheiro, tudo que elas podem ter para conseguir a vitória, elas não conseguiram. Pode ser uma enfermidade, pode ser um casamento que não está dando certo, pode ser um filho que está dando um problema, pode ser a perda de um emprego, uma situação difícil igual agora nessa pandemia, muita gente perdendo emprego, desesperado. Então, o Senhor, ele fala que nós temos que primeiro observar. E depois que a gente observar essas pessoas, nós vamos usar as estratégias com o Senhor ao longo de uma intimidade com Ele. Porque para levar a palavra do Senhor, primeiro nós temos que conhecer que Senhor é esse. E temos que ter uma intimidade com Ele. E essa intimidade, através da leitura da palavra do Senhor, tem que estudar a palavra do Senhor, porque a gente lê rápido um texto como esse, muitas vezes passa muita coisa desapercebido. Igual eu falei, pode parecer que era fácil pescar. Muita gente sai para pescar aí final de semana e é uma maravilha, é só alegria. Mas essa pesca aqui é diferente. Então, o que acontece? A gente tem que observar a palavra do Senhor, ler com muita atenção, estudar. Tem que frequentar, né, uma igreja que tenha um estudo bíblico, que vai falar melhor sobre a palavra. Vai orar mais, vai se consagrar mais. E aí sim, depois que nós tivermos intimidade com Deus, o Senhor vai se revelando dia após dia. E aí Ele vai lhe mostrar qual é a melhor estratégia de alcançar a pessoa X. Falar do amor de Deus. E aí essa pessoa recebeu um milagre, provisão. E o mais importante dos milagres, que é a salvação.
Se ela recebe primeiro desse amor de Deus, ela aceita desse amor de Deus, ela aceita a salvação. E daí o Senhor vai lapidando, vai fazendo um milagre que ele precisa na vida dela. E logo essa pessoa também vai se tornar um discípulo, uma discípula. Ela vai se interessar em conhecer o Senhor. Ela vai querer também levar a palavra. Então nós temos que ser pescadores de almas. A nossa grande pesca é essa, é chegar no grande dia do juízo final diante do Senhor e falar: Senhor, aqui está minha rede cheia de almas. Use um canal no YouTube, use um canal no Facebook para divulgar a palavra. Se você não pode viajar, igual agora ninguém pode viajar, mas numa situação normal, onde as pessoas têm uma condição financeira favorável, se puder viajar, ótimo, vai ter contato com mais pessoas, pregue. Anuncie a palavra. Anuncie esse amor de Jesus, a salvação. Se você não tem condição de sair do seu país, do seu estado, da sua cidade, pregue no seu bairro, use uma rede social. Formas, estratégias, a gente tem de alcançar pessoas. Basta se disponibilizar para isso. E no mais, o Senhor Jesus vai continuar dando crescimento nessa obra, porque não importa se as pessoas vão aceitar ou não, a finalidade também não é pensar: eu vou falar para aquele que eu sei que vai aceitar, porque não vai aceitar, eu não vou nem me atrever a chegar perto. Vai chegar perto principalmente desse. Anuncia, escuta uma conversa dele, observa essa pessoa e anuncia principalmente para esse que está difícil. Você vai anunciar a palavra e não importa se ele aceitou ou não. O Senhor sabe como trabalhar com ele, o Senhor está observando ele e vai enviar outras pessoas após você. Mas a primeira semente você lançou, isso é o que importa. A pessoa vai ficar pensando naquilo que você falou. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela entra naquele coração, por mais que seja duro, ele fica pensando. Ele pode não ter o efeito que a gente quer na hora, mas a pessoa vai ficar pensando naquela palavra, e pensando, e no decorrer dos dias, o próprio Jesus vai falando com ela e vai enviar outras pessoas que também vão confirmar aquilo que já foi falado. E aí o Senhor sabe como tocar. Uns serão mais rápidos, mas outros vai ser bem demorado. Mas o importante é que as pessoas ouçam da palavra e que as pessoas tenham consciência de que elas tiveram essa oportunidade. O Senhor Jesus não lançou ninguém fora. Que essa mesma pesca aqui é a pesca que o Senhor quer dar num casamento restaurado. E filhos que estão com o coração convertido, aos pais que estão estudando, que procuram trabalhar, ser pessoas de bem, transformados. O Senhor quer curar aquele que está enfermo. Essa pode ser a pesca maravilhosa para quem está doente. A saúde abundante é a pesca que a pessoa precisa. Aquele que está enterrado num vício, seja de droga, seja de jogo, bebida, o vício da prostituição, Ele precisa ser liberto, ele precisa ter a vida dele restaurada. Ele precisa não ser escravo desses vícios. Então, para ele, a pesca maravilhosa é a liberdade dele, porque ele se encontra preso num vício. Então, cada um tem a sua pesca maravilhosa que precisa puxar a rede e ela vem cheia, cheia da presença de Deus, dos milagres de Deus. E para isso precisa da gente anunciar, precisa da gente falar da palavra. Então, essa foi a palavra que eu compartilhei com os irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. E eu peço que o Espírito Santo continue falando mais ao coração de cada um de vocês. Traga mais revelações, igual eu dei outras referências, em outros livros onde está descrito o mesmo relato da pesca maravilhosa, só que às vezes um discípulo fala mais do que o outro. Ele dá mais detalhes do que o outro. Eu procurei e li o livro de Lucas. Então, leiam os outros livros, compare aquilo que um discípulo relatou, que às vezes o outro relatou de outra forma, de outro propósito. E façam um estudo da palavra de Deus. Tenha uma Bíblia de estudo, você que se interessa em falar da palavra do Senhor. É muito importante ter uma Bíblia de estudo. E aí faz essa comparação,
faz uma referência, busca referências na internet que sejam fontes confiáveis, e o Senhor vai dar crescimento na obra de cada um. Então eu fico por aqui com esse vídeo. E não tenho vergonha de se emocionar na palavra do Senhor, porque é como um vespeiro, tem que se prostrar mesmo, porque o Senhor, ele tem braços abertos para nós, para nos receber, para trabalhar na nossa vida e nos dar a vitória. A vitória já está pronta, né? A nossa vitória, aquilo que a gente precisa, já está pronto com Deus nas regiões celestiais. O que nós precisamos é orar, é ferramentas aqui, é intimidade com Deus para trazer o nosso milagre à existência. Mas o milagre já existe, porque o Senhor não se aproxima de ninguém para ter as mãos dele vazias. Ele já tem o milagre pronto. Vai e lança a sua rede ali novamente. Se a pessoa estiver disposta a buscar pelo milagre dela e lançar novamente a rede, mesmo estando cansada, mesmo estando desmotivada e mesmo não tendo chance nenhuma de sucesso, mas sobre a palavra do Senhor, a vitória é garantida. Não é sobre a nossa visão, é sobre a visão dele. Então, se cada um estiver disposto a buscar pelo seu milagre, ele já existe e já está pronto. Então, que o Senhor, através do Espírito Santo, dê sonhos, dê visões, fale com cada um a respeito da ferramenta, da estratégia que vocês vão usar para buscar a vitória de vocês que já está pronta, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale mais em cada coração acerca dessa palavra. E crendo e buscando no Senhor Jesus, a vitória é garantida. E a rede de vocês voltará repleta de bênçãos para vocês contarem nos comentários. Curtir e compartilhar essa palavra, que assim você também será um discípulo, está gerando vida, ganhando almas para o Senhor. Amém? Uma boa noite, paz do Senhor a todos.